a live só respondendo as perguntas, porque depois eu consigo também deixar gravado e aí vocês podem assistir. Porque eu acho que dá pra ficar 2 lives gravadas aí. Vocês podem fazer as perguntas, tá? Podem me mandar as perguntas que eu respondo, mas eu já tô com algumas aqui que eu recebi. Então eu vou aproveitar para começar respondendo, tá? Eu acho que a pergunta que eu mais recebi e que todo mundo tava preocupado e esperando foi a questão relativa à doméstica, né? O que acontece, gente? Eu entendo, eu acho que, e assim, é lógico que eu entendo de uma maneira fundamentada e pensando e olhando na orientação de várias outras pessoas da minha área, tá? Não tô sozinha aqui com relação a esse entendimento. Mas eu entendo que essas medidas são aplicadas a todos os trabalhadores, tá? Sejam rurais, urbanos ou domésticos. A gente tem que ver como isso vai ser operacionalizado lá no Ministério da Economia, porque eles é quem vão pagar os benefícios. Mas sim, eu entendo que a gente pode aplicar essas medidas para todas essas pessoas, tá? Tanto é que lá no início da medida provisória, ele só excepcionou os empregados da administração pública direta, indireta, autarquias, fundações, né? Sociedades de economia mista e empresa pública. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, prefeituras, né? Esses empregados não estão abrangidos por essa medida. Então, entendo que pode sim. Outra pergunta que muita gente me fez, não sei se é a dúvida de vocês que estão aqui, foi o seguinte: Tati, como é que eu faço se eu fui colocado de férias, tá? Essa pergunta já do ponto de vista do empregado. Eu fui colocado de férias na semana passada ou retrasada, e aí foram férias de 15 dias, e aí acabaram as minhas férias, e eu tenho que voltar ao trabalho, tá? Porque a empresa tá funcionando. Só que eu tenho medo, eu não quero voltar porque tá todo mundo em isolamento, etc e tal. Se eu não voltar, eu estarei sendo insubordinado, posso ser dispensado por justa causa, etc. Gente, aqui eu acho que tem que ter bom senso. Do ponto de vista do empregado, veja, tem várias atividades que pelo decreto tem permissão de funcionar. Então você tem que olhar lá os decretos do seu município, né? E se o empregador está funcionando e está cuidando do meio ambiente de trabalho, está adotando todas as precauções, todas as medidas que foram colocadas aí pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Economia, que expediu um ofício circular, que eu já coloquei aqui para vocês também. Coloquei inclusive o ofício, muita gente não estava conseguindo encontrar, então eu anexei lá no LinkedIn, na minha publicação sobre esse assunto, você consegue baixar o documento. Então eu entendo que se você tiver em uma situação adequada, se a empresa estiver cumprindo esses requisitos de saúde e segurança do trabalho, você tem que voltar sim, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que supermercados estão funcionando, alguns restaurantes em sistema de delivery também estão funcionando, a gente tem algumas atividades que ainda estão em funcionamento, então tem que voltar, só tome esse cuidado, veja como as coisas estão acontecendo lá na empresa. E do ponto de vista do empregador, por outro lado, se você está mantendo a sua atividade, se você está funcionando, também fica de olho aí nessa questão de cumprimento das medidas de saúde e segurança do trabalho, para que as pessoas possam voltar tranquilas, né? Trabalhando sem maiores preocupações. De toda sorte, o ideal é que a gente adote o regime de home office, claro, né, gente? O problema é que nem todo mundo consegue adotar esse regime de home office, né? Então, tem que olhar o caso concreto. Outra dúvida que eu recebi aqui, vocês podem ir mandando também, tá, gente? As dúvidas que eu respondo. Eu separei as principais, não sei se eu vou atender a todo mundo aqui, tirando essas dúvidas. Outra dúvida que eu recebi aqui foi a seguinte, que até eu e a Lívia falamos na nossa live. Eu posso adotar a redução e depois a suspensão? Eu posso ir adotando uma medida atrás da outra? Eu entendo que sim, tá, gente? Por quê? A lei não tem letra morta, né? E a medida provisória, ela falou, olha,
A redução eu posso adotar por 90 dias. A suspensão eu posso adotar por 30 dias. Todas essas medidas só podem ser adotadas durante o estado de calamidade pública que foi decretado. Então, até aí tudo bem. E no final, ela fala que todas as medidas não podem ultrapassar 90 dias. Então, o que isso significa? Que eu posso, a princípio, por exemplo, adotar a redução de 25% e depois mudar e adotar a redução de 50%. Então, eu poderia fazer uma redução de 25% por um mês para ver se funciona. Não funcionou, minhas contas estão apertadas, vou trocar por uma suspensão, por uma redução por mais 30 dias, né? Ah, não deu certo, tá, já usei 60, suspendo por mais 30 dias. Eu entendo que pode sim, tá, gente? Não vejo problema desde que você esteja aí diante da situação dos 90 dias que está previsto na medida provisória. Ó, o Clemente está perguntando, suspenso o contrato de trabalho, conforme a MP, fica suspenso a proporcionalidade do 13º e as férias? Eu entendo que não, tá, Clemente? Porque a princípio essa suspensão é inferior a 6 meses, né? Então, eu entendo que não fica suspenso não. Se você olhar o artigo que fala que você perde as férias, 1, 3, 4, por ali, ele fala que se você ficar com licença remunerada superior a 30 dias é que você perde o direito às férias. Nesse caso de suspensão, o máximo que pode ser é de 60 dias, né? 2 períodos de 30. Então, a princípio, entendo que não. Isso, Júlio, artigo... O negócio é o seguinte, a redução pode ser feita por até 90 dias, a suspensão por 60, mas a combinação das duas medidas é que não pode superar 90. Então, o que eu tô falando é que eu poderia suspender o empregado por 30 dias, por exemplo, e depois reduzir o salário e a jornada por 60. O período máximo de adoção das medidas é de 90 dias, mas vejam, gente, o período máximo de adoção das medidas enquanto estiver em vigência essa medida provisória, que é a medida provisória 936. Pode ser que a situação vá mudando de acordo com o comportamento do vírus na nossa sociedade, se os casos vão aumentar ou não, o que vai acontecer, por quanto tempo essa situação vai se estender, com certeza vão vir novas medidas, tá? Uma outra pergunta que eu anotei aqui, que me fizeram e que eu achei importante. Ó, a minha empresa se antecipou, não esperou essa medida provisória 936, foi logo usando a 927 e deu férias coletivas. Eu posso mandar o pessoal voltar para adotar a medida provisória 936? Gente, eu entendo que não, isso tudo é interpretação minha, tá? Mas existe aí um bom senso. Eu entendo que não, que você não pode chamar o pessoal para voltar das férias, porque veja, a medida provisória 926, ela diz que você só pode fazer isso quando é atividade essencial. Então, o pessoal da saúde que tá de férias ou de licença, você poderia chamar esse pessoal para voltar sim, tá? Agora, o pessoal que você deu férias, mas eu dei férias de 30 dias, não deveria. Gente, aí na verdade, você se precipitou, adotou essa medida, agora você vai ter que arcar com as consequências. Quando eles voltarem, você suspende ou reduz salário e jornada. Aí tem mais uma pergunta, peraí. No caso de suspensão do contrato de trabalho, também essa era outra pergunta que eu ia colocar. O vale alimentação é visto como benefício a ser pago? Sim, tá, gente? Olha só. A medida provisória 936, ela falou que você vai poder suspender o contrato de trabalho. Então, a pessoa não vai trabalhar e não vai receber salário. A União vai pagar um benefício, tá? No importe de 100% do valor do seguro-desemprego a que a pessoa teria direito enquanto durar essa situação. Se essa pessoa for empregada de uma empresa que teve a receita bruta anual de 2019, superior a 4.800.000, a União só vai pagar 70%, tá? E o empregador
terá que arcar com uma ajuda compensatória mensal que tem natureza indenizatória no importe de 30% do valor do salário do seu empregado, tá? Essa é uma situação. Em todas as situações de suspensão, permanecem os benefícios que o empregado normalmente recebe. Quais benefícios? Cesta básica, vale-refeição, plano de saúde, tudo isso continua. O único benefício que eu entendo aqui que não cabe é o vale-transporte, porque está na lei, tá, gente? O vale-transporte você não pode utilizar. Desculpa, você não é obrigado a pagar, você não mantém o benefício do vale-transporte. Por quê? Porque a lei diz que se você não foi trabalhar, não tem que pagar o transporte, não faz sentido. Até quando você tem uma falta justificada, quando, por exemplo, o empregado está trabalhando normalmente, você paga o vale-transporte, e ele não foi trabalhar porque ele foi ao médico, tá? Um exemplo simples. Você não tem que pagar o vale-transporte, você pode descontar o vale-transporte, você não pode descontar o dia porque ele tem uma falta justificada, ele esteve no médico, porém, você pode descontar sim o vale-transporte. O Júlio está perguntando aqui a questão relativa ao menor aprendiz. Júlio, eu entendo que o menor aprendiz também tá aqui, tá? Porque ele é empregado, ele tem relação de emprego. Eu acho que a nossa interpretação dessa medida provisória tem que ser no sentido de que todo mundo que tem relação de emprego tá incluído nela, tá? Então, eu posso sim suspender. O estagiário já é uma situação diferente, né? Porque o estagiário não tem relação de emprego, é um contrato diferente, tá? Boa pergunta, Ká. E os descontos provenientes de utilização do plano ou do vale alimentação serão postergados para quando do restabelecimento do contrato de trabalho? Tem um artigo na medida provisória, que eu não vou saber falar agora de cor para vocês, que ele fala, inclusive, que o empregador poderá deduzir, mas eu não vou achar agora, da sua receita quando ele fizer alguns pagamentos, talvez esteja lá. Estagiário é diferente. Serão postergados para depois restabelecimento? Veja só, não tem como você descontar, porque se você é uma empresa que teve receita bruta anual inferior a 4 milhões e 800 mil em 2019, você não vai pagar nada, entendeu? Então, esse valor que você teria a título de desconto, você não vai descontar. Então, você vai pagar o benefício, gente, na minha opinião, você já paga o benefício certo. Vou dar um exemplo. O sindicato dos escritórios de advocacia, o SINS, aqui em São Paulo, ele obriga a gente a pagar um benefício de VR para o pessoal de R$32. E a gente paga R$32 diários. Só que ele deixa você descontar 20% do empregado, porque é o valor que o empregado arca, ele arca com 20%. Eu faria o cálculo do valor sem os 20% e pagaria sem os 20%, tá? Eu acho que faz mais sentido, mas aí é uma coisa que tem que conversar. As medidas, gente, que estão sendo tomadas são muito novas para todo mundo, né? Também para mim, para os advogados. Mas uma coisa que eu acho importante que vocês saibam é que você precisa conversar com o seu contador, né? Quem tem contador aí, as empresas, a maioria tem contador, veja qual é a melhor forma de operacionalizar isso com o contador. Eu tô o tempo todo conversando com o contador aqui, gente. Não achei o artigo, mas achei a questão que eu queria falar com vocês. Se a empresa, ela não teve receita bruta anual em 2019 superior a 4 milhões e 800 mil, ou seja, ela suspende o contrato de trabalho do empregado e o Estado, a União, vai pagar 100% do valor do seguro-desemprego, ela não é obrigada a dar uma ajuda mensal compensatória, tá? Mas se ela quiser, ela pode dar essa ajuda, tem natureza indenizatória. E aí ela vai registrar esse valor no contrato individual que ela fizer com os empregados, ou então na norma coletiva, se for o caso de norma coletiva. E aí, toda empresa que fornecer essa ajuda mensal compensatória, seja porque ela é obrigada, porque ela está acima, né, da receita bruta anual, ou seja porque ela quis, vai poder excluir do lucro líquido para fins de pagamento de imposto de renda lá no final, tá? Então se você tiver pelo lucro real,
Se você for uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, você vai poder excluir esse valor. Artigo 9º. Ó a Isa aqui, gente. É bom que a Isadora vai me ajudar a responder. A Lívia também tá aí, também pode me ajudar a responder. Tá? Então, é uma questão interessante, tá? Alguns clientes meus, inclusive, falaram, ah, não, eu quero pagar ajuda compensatória mensal. E aí eu falei, bom, nesse caso, era cliente que já era obrigado. E aí eu falei, vai ter que pagar 30%. Ah, eu quero pagar mais. Pode, né? Tudo que for para beneficiar, pode, né, gente? E o contrato por experiência, como fica a suspensão? Então, o que aconteceu? A medida provisória, ela não... mesmo porque não dava nem tempo, né, gente? É muita questão para pensar, imaginem vocês. Ela não regulamentou essa questão dos contratos por prazo determinado. Então, tudo que você tiver dúvida, não souber, não tá na legislação, não tá na medida provisória, vai para a CLT. Usa a regra da CLT. Vai lá nos artigos 472, 473, 474, 475, 476, etc. E veja, porque via de regra, né, o que a gente pode pensar? Deixa eu olhar o contrato de experiência. Tá lá escrito, pactuado entre as partes que se suspender, eu paro de contar o prazo e depois volto a contar o prazo normal? Não está, etc. Né? Veja a situação concreta. Então, se não tiver nada, para de contar, depois volta a contar. A Isabela também é professora. Tá cheio de professor aqui que pode me ajudar a responder as perguntas, viu, gente? Isa é craque nessa questão aí de contrato. Suspende normal, a Isa respondendo. Exato. E eu entendo que não vai ter prorrogação em razão da situação. O que você acha, Tati? Você acha que indetermina? Não indetermina. Concordo, Isa. Eu acho... Tá vendo como a gente tem que analisar o caso concreto, gente? Então, vou suspender o contrato de experiência. Não tô tendo a experiência, né? Se o contrato era de 60, 90 dias ou de 30 dias, eu não tô tendo a experiência. Então, suspende, depois eu volto e começo a contar os dias que faltam. Então, se eu tive 30 dias, suspendeu, paro de contar. Voltou ao trabalho, aí eu vou contar mais os 30 ou 60 dias, porque a gente sabe que o contrato de experiência, o prazo máximo é de 90 dias. Isa, me ajuda nessa aí, ó. Sobre a questão do acordo individual ser inconstitucional, pelo artigo prevê possibilidade de redução de salário apenas com acordo coletivo, você acha que pode atrapalhar na implementação das medidas? A Lívia que gosta desse assunto, que a Lívia acha que é inconstitucional por conta do artigo 7º, né? E aí a gente estava pensando se não seria o caso de ter uma PEC, né, gente? Uma emenda constitucional. Porque aí esse artigo 7º, inciso 6º, poderia falar que é irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva ou negociação individual em caso de calamidade pública, alguma coisa assim, né? Eu acho que é complicado, sim, do ponto de vista totalmente teórico, jurídico, etc., você pode discutir, mas eu concordo com a Sara, mais uma professora, gente, estou muito prestigiada. Por quê? Porque mantém o valor do salário hora, né? O que a Sara está falando. Na verdade, o que acontece é que você trabalha menos. Quando você reduz salário e jornada, você está trabalhando menos e você está recebendo o mesmo salário hora ali. E tem a questão da calamidade pública. Se você for olhar uma situação normal, sem calamidade pública, o que a gente sempre orienta aos nossos clientes? Pessoal, não posso reduzir o salário. Ah, mas eu quero que ele trabalhe 6 horas por dia. Poxa, você vai ter que mandar embora e contratar outra pessoa para trabalhar 6 horas. Ou uma solução que eu costumo dar, que às vezes acontece, é o seguinte: o meu cliente vira para mim e fala, Tatiana, o meu empregado que trabalha 8 horas por dia, etc., ele começou a fazer um curso e ele não vem mais, ele não consegue vir 8 horas por dia, mas ele quer continuar a trabalhar. E o que eu faço? Porque ele não quer ser mandado embora, ele quer trabalhar menos e receber menos. Sabe o que eu falo? Vamos usar aquela tese que a gente tem, aquela doutrina que fala interesse extracontratual do obreiro. Por conta de um interesse extracontratual dele, ele quer uma medida que vai prejudicá-lo, porque por mais que ele trabalhe menos,
ele vai receber menos. Isso, Sara. Aí o que eu falo com o meu cliente? Pede para ele fazer uma declaração de próprio punho falando: eu quero trabalhar 6 horas, receber o salário referente a 6 horas, porque eu agora quero me dedicar ao curso tal, nanana, pedindo, né, a implementação dessa nova realidade no contrato de trabalho dele. E aí, inclusive, eu peço para pegar o comprovante de matrícula com a grade do curso, anexar e tal, e guarda isso. Porque depois ele não poderá alegar isso na justiça, né, gente? Porque ele estaria alegando a própria torpeza. Ele estaria vindo contra algo que ele mesmo pediu, ele mesmo quis. E é complicado porque a gente sabe que os direitos dos trabalhadores são irrenunciáveis, etc. Então o empregado não pode falar: eu vou abrir mão do meu 13º para você me garantir que nos próximos 3 meses eu não vou ser mandado embora. Isso não pode. Isso toca na irrenunciabilidade dos direitos. Mas aqui eu tenho um interesse extracontratual do trabalhador. E aí, ó, a Isa tá falando, essa questão da inconstitucionalidade é flagrante, mas em razão da demora, né, do legislativo, o STF não vai entender pela inconstitucionalidade. Também acho muito difícil. A gente tá vivendo, de fato, uma situação pela qual a gente nunca passou, né? Então, assim, é complicado até defender uma posição contrária, na minha opinião. Eu que tenho visto na prática, né, que as empresas estão esperando a medida provisória desesperadamente para não mandar embora, para não fechar, para adotar medidas que vão manter a atividade da empresa e com isso manter o emprego dos empregados. Eu gostei da medida provisória. Eu achei que inclusive ela demorou um pouquinho para chegar, tinha que ter chegado semana passada, porque aí não ia ter essa situação de várias pessoas que foram colocadas em férias coletivas e que de fato não seriam, né, o empregador não adotaria essa medida, provavelmente adotaria a redução da jornada ou a suspensão. Agora vai ter que esperar o pessoal voltar, etc e tal. De toda sorte, gente, a medida provisória 936, ela também traz um artigo falando que as negociações que foram feitas, essas agora nesse período de calamidade pública, elas têm um prazo de readequação de 10 dias. Então, o que pode acontecer? Em 10 dias, a partir do dia 2, né, a medida provisória foi implementada no dia 1º, então em 10 dias, hoje é dia 13, eu tô meio perdida. Em 10 dias poderia haver uma renegociação, aí tem que ir atrás do sindicato. E eu também achei que a MP super proporcional, principalmente porque ela trouxe a participação do Estado na garantia do emprego, né? Porque as empresas não vão aguentar isso sozinha. Então, achei super importante e válida essa interferência do Estado. Foi a grande crítica da outra medida provisória, foi o que faltou na outra medida provisória. O Estado, né, vir com esse benefício, que é para manter a atividade da empresa e o emprego. Outra pergunta, gente, que eu recebi, não tá aqui, mas que eu anotei, foi a seguinte: a medida provisória fala que eu tenho que fazer um acordo escrito com o empregado, né, para reduzir o salário e a jornada ou para suspender o contrato de trabalho, e eu tenho que implementar depois de 2 dias corridos, exatamente. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer um acordo escrito individual. Só que vamos usar a criatividade, porque obviamente que você não vai expor as pessoas em risco. Então, se você colocou todo mundo de home office, né, teletrabalho, as pessoas não estão indo, ou se elas estão de férias e você não quer que elas voltem, né, terminando a série, você quer que elas continuem em casa. Se tem qualquer situação desse tipo, tente resolver por e-mail ou por WhatsApp, né? Porque aí você vai ter uma comprovação por escrita de que houve esse acordo, tá? Entre empregado e empresa. Então, esse é um ponto super importante. Tinha mais alguma outra pergunta que eu não respondi, que era... muita gente perguntou o seguinte: eu não entendi por que a medida provisória só liberou a negociação individual entre empregado e empregador para quem ganha até 3.135 e para quem ganha o dobro do máximo do regime geral da Previdência Social e tem diploma de nível superior. Gente, essa questão do empregado que ganha acima do dobro do maior benefício pago do regime geral da Previdência Social, que atualmente é R$ 6.101,06, então seria
R$ 12.200, ela já existe na lei, né? Que é o 444, parágrafo único. Existe na situação de equiparar esse trabalhador ao sindicato, dá a ele o mesmo poder de negociação que o sindicato, porque o parágrafo único do 444 falou que ele pode negociar nos mesmos termos que o sindicato. Então, essa questão já existia. Esse é um ponto. Agora, o R$ 3.135 representa, as pessoas que ganham isso, 60% dos trabalhadores formais. E, pelo que eu andei ouvindo das notícias, né, exatamente, Sara, o alcance é muito maior. Então, seria uma parcela da população que de fato estava precisando desesperadamente dessas medidas, porque são pessoas que de fato estavam com o emprego em jogo, né? Normalmente uma pessoa que ganha mais, numa empresa maior, etc., tem uma certa tranquilidade, normalmente essa pessoa consegue fazer o home office, consegue o teletrabalho. Então você consegue alcançar uma parcela grande de trabalhadores formalizados no país, se você coloca esses R$ 3.135, e é justamente isso, as perdas de salário são menores. Se você for jogar a conta lá de você reduzir 50%, a pessoa vai receber 50% do salário dela, se ela ganha 3 mil, vai ganhar 1.500, e os outros 50% vai ser com base, na base de cálculo do seguro-desemprego. Se você somar isso, a perda financeira mensal dela vai ser menor do que se você jogar isso para uma pessoa que ganha 6, 7, 8 mil reais por mês. Essa pessoa que ganha 6, 7, 8 mil, ela vai ter uma perda muito maior comparada a essa outra pessoa de 3 mil reais. Mais um professor, Flávio. Gente, tem muito professor aqui hoje. Podem fazer as perguntas à vontade, que tem muita gente para responder. Bom, então essas foram as perguntas que eu recebi ontem à noite, depois da live, as principais perguntas. E com relação à doméstica, também me fizeram a seguinte pergunta. Eu posso exigir que a empregada doméstica continue trabalhando? Né, gente? E aí, agora é razoabilidade e bom senso, tá? Eu acho complicado você expor uma pessoa a risco, principalmente se for uma pessoa do grupo do grupo de risco, né? Então, sei lá, o pessoal que tem mais de 65 anos, 60 ou 65 anos, essas pessoas têm que andar de transporte público. O que eu tenho visto é que algumas pessoas que querem manter essas pessoas trabalhando estão dando condições melhores para que elas trabalhem. Então, tá pagando um Uber para que ela não fique exposta no transporte público, diminuiu o dia do trabalho. Isabela, depois me manda esse artigo do Pedro Gravata. Então, outra questão que eu tenho visto, inclusive isso está acontecendo aqui no meu prédio, algumas coisas que eu até não concordo, eles estão dando a opção para a pessoa não vir, e aí eles, se a pessoa não vem, eles vão suspender o contrato de trabalho, e se a pessoa aceitar, se ela quiser vir, ela assina um termo e ela continua trabalhando normal. Então, outro dia eu fiquei assustada porque tinha um senhorzinho lá trabalhando como porteiro, que nitidamente é grupo de risco, e aí o síndico me falou, ele quis vir, ele aceitou, etc. Uma questão complicada, né, que a gente vai enfrentar. A Gabi tá falando aqui, quem está em teletrabalho também fica difícil o controle. Sim, é difícil, Gabi, esse pessoal de teletrabalho e do artigo 62, mas a maior parte das manifestações dos meus colegas, dos especialistas na área, é no sentido de que pode sim. Porque, veja, tem que ter também uma isonomia, você também não pode tratar os trabalhadores de forma diferente. Então, imagina você reduzir todo mundo que tem controle de jornada e não reduzir quem não tem. Aí é uma questão de bom senso, de colocar no acordo individual que a pessoa vai fazer as entregas pela metade. Mas eu entendo que você pode sim reduzir salário e jornada desses trabalhadores do artigo 62, desde que você use a mesma linguagem, né, que você usa normalmente para entregar o trabalho desse pessoal, para entrega de trabalho. Olha, você vai ter uma produtividade que vai ser pela metade, então o empregador não vai poder ficar exigindo ali a mesma produtividade desse pessoal. Boa pergunta, Jorge. Alguém consegue me ajudar? Isa, Lívia,
Sara, Flávio, qual será a base de cálculo do 13º do empregado no final do ano, considerando a redução salarial? Haverá perda salarial ou a média sofrerá redução? Isso eu acho que a gente vai ver no final, né? Mas eu acho que... Putz, o que vocês acham, gente? Eu acho que não vai ter redução, porque, por exemplo, se outubro, novembro tiver regularizado, a pessoa vai ter recebido o salário normal, usa do salário do mês anterior. Ó, Melek e Volha disseram que o ser jornada podem. O Marlos Melek, que é super polêmico, né, gente? Eu vi na CNN Brasil, desde a semana retrasada, ele já estava autorizando, segundo o entendimento dele, ele é juiz do trabalho, já estava autorizando reduzir salário e jornada, sem a medida provisória. Não sei se você viu, Sara, essa entrevista dele. E ele foi um super defensor da reforma trabalhista lá em 2017, eu assisti algumas palestras dele. Ele tem um posicionamento bem interessante, bem diferente da ANA Matra, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que vive soltando nota contrária às medidas provisórias. Eu acho horrível isso, porque eles não representam a totalidade, né? Tem até uma outra associação, que eu acho que foi o Calvé que encabeçou, de magistrados trabalhistas, que soltou nota contrária, pelo contrário, a favor, que o Melek deve fazer parte dessa outra. Então, o interessante do direito é isso, né, gente? 2 mais 2 não é igual a 4. A gente tem discussão para todos os lados. Isa tá falando o artigo 62. Podemos aplicar o artigo 2º da MP 927? Qual que é o artigo 2º da 927? Seria o artigo 2º... Ah, tá! O artigo 2º da 927 é aquele que fala que pode negociar o acordo individual acima de norma coletiva, lei que só barra na Constituição da República, é esse? Salário de dezembro, eu colocaria então vamos lá. A Sara tá falando salário de dezembro, que vai servir de base de cálculo. A Isabela tá falando reduzido, porque tem o benefício do seguro-desemprego. A Bela também é professora. Gabi, entendo que vai ser normal. Obrigada pelo envio do artigo, Bela. Normal. Ah, o Pedro trabalha junto com a Lívia. Legal. Bom, e aí, gente? O que vocês acham do 13º? Depois a gente fala desse outro aí, Isa. Gente, eu acho que vai depender da situação. Não sei se vai vir mais uma medida provisória falando sobre esse assunto ou sobre qualquer assunto, a depender da forma como as coisas vão acontecer. Mas, a princípio, eu acho que vai manter o valor normal, tá? Eu acho que... Sabe por quê também? Porque, vejam, essas medidas, elas só podem ser implementadas e adotadas durante o estado de calamidade pública. Acabou o estado de calamidade pública, eu acho que em dezembro, se as coisas estiverem acontecendo normalmente, eu acredito que vai ser o normal, sim. Mas tudo isso, gente, é o que eu já falei pra vocês, depende do apetite de risco da empresa. Quando você tá dando consultoria, você tem que conhecer o seu cliente, tá? Ontem mesmo, eu tava em uma situação que era o seguinte, o meu cliente estava ali escolhendo quais setores da empresa teriam redução de salário de jornada, quais setores teriam suspensão dos seus contratos de trabalho de acordo com as atividades da empresa para preservar a existência da empresa. E aí ele me disse que tem uma pessoa específica que não iria aceitar a suspensão do contrato de trabalho dele. Ele está no setor, no departamento que seria suspenso. E esse cara é um chefe nesse setor, tá? Então ele tem um salário bem alto e que ele não estava aceitando reduzir nada e tal, etc. Aí, gente, o que eu falei pra ele foi o seguinte: óbvio que você conhece a dinâmica da sua empresa, dos seus empregados, você que vai ter que chegar sabendo como conversar. Tem até uma questão psicológica aí. Agora a gente tem até o Léo, professor de penal, já pode fazer a pergunta de penal. Então, eu falei pra ele, você tem que chegar na empresa e conversar com as pessoas, explicar a situação e os sacrifícios que cada departamento vai ter que fazer para que a atividade da empresa seja mantida.
você precisa de um acordo individual, ele não tem coletivo, tá, gente? Ele não tem apoio da norma coletiva. A maior parte dos sindicatos, pelo menos aqui em São Paulo, até parece, Léo, tem feito sim aditivos contratuais e tem autorizado redução de salário e redução de jornada. Por exemplo, no Rio não tem sido assim, os sindicatos estão mais resistentes. Aqui a gente tem visto isso. No caso desse meu cliente, ele precisa de acordo individual. E aí uma outra dúvida que eu acabei de lembrar é, o acordo individual pode ser uma imposição? Não, acordo individual os dois têm que, né, aderir ao acordo. E aí a pergunta dele pra mim foi o seguinte, eu acho que eu vou ter problema com esse empregado que tem um salário alto e que ele provavelmente não vai aderir ao acordo individual. Ele não vai querer. E aí, eu falei pra ele, é um problema que vai voltar pra você, vai voltar pra empresa. Esse cara não quer, o que eu vou fazer com ele? O que a lei me permite que seja feito, né, gente? Se você quiser continuar com ele, sem suspender o contrato de trabalho, beleza. Suspender sem o acordo dele, você não pode. Aí ele falou, aí eu falei pra ele, manda esse indivíduo embora, porque ele nitidamente não quer cooperar com a empresa. Olha como é que eu tô, gente, eu acho que tô um pouco malvada. E aí ele falou, mas eu não tenho dinheiro para mandar ele embora agora, porque tá caro, o salário dele é muito alto. E aí, gente, é aquele negócio, né? Se não tem solução, a solução está posta. Poxa, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Vai mandar embora e se não tem dinheiro, não vai pagar verba rescisória, vai esperar uma ação? Como que vai ser? Então, esse é um outro problema que eu tenho visto aí na implementação dessas medidas. E por isso eu falo brincando que exatamente, Sara, eu falei, aplica a força maior, tá? E aí você vai ter a redução lá da multa de 40%, não vai ter aviso prévio, a multa vai ficar em 20%, mas ele falou que ainda assim vai ficar muito caro para a empresa. Realmente o salário dessa pessoa é um valor bem alto, para você ver, e ele não quer suspender de jeito nenhum, e ele teria garantido 30%, né, que a empresa pagaria. É uma situação que vai acontecer, gente, não vai ter jeito. E aí eu tava brincando com ele, eu tava falando que, e a gente conversou muito a respeito desse assunto, de como fazer, de etc, eu e o jurídico dele. E aí eu tava brincando que nessa hora a gente precisa de um outro profissional, que é o psicólogo, né, gente? Porque às vezes é difícil, só o advogado trabalhista não vai dar conta, né? Porque eu não posso impor uma situação ao empregado, é por acordo individual, e acordo significa que os dois têm que abrir mão um pouquinho de cada coisa. E outra coisa que eu tava falando com ele é que esse momento vai ser muito decisivo pro futuro da empresa, tanto para os empregados, porque eu acho que você, dependendo da forma como o empregador lidar com a situação, você vai criar uma lealdade muito grande nos seus empregados, na forma como eles vão comprar a ideia da empresa e enfim, agir daqui para frente. E por outro lado também o empregador, né? Você vai conhecer de fato quem são os seus empregados, quem vai ou não vai aderir aí às soluções que a empresa resolver implementar. Agora vejam que a maior parte, eu tô falando aqui de uma situação que é exceção, né? A maior parte dos empregados aceita a medida porque tem medo de ser dispensado. Então essa situação que eu tô contando para vocês, obviamente que é assim, a exceção da exceção da exceção, né? O Júlio falou, controvertido, não vai ter aviso prévio. É controvertido. Essa questão do aviso prévio, eu entendo que não tem, porque se é força maior, não tinha como dar o aviso prévio. Aí ele pode discutir a questão do aviso na justiça, mas é um risco que talvez compense. Porque como tem uma discussão se eu vou pagar ou não o aviso prévio, não é algo certo, por exemplo, eu entendo que eu não posso colocar a multa do 477. Aqui, sobre não ser doença ocupacional, a não ser que seja comprovado o nexo causal, isso pra mim nem precisava, já tava tranquilo, né, já é óbvio. Como você acha que vai ficar essa prova? Eu acho muito difícil essa prova, também concordo que vale a pena o risco. Eu acho difícil essa prova, porque é o seguinte, você tem que provar o nexo causal, e pandemia é um negócio muito difícil, principalmente pela característica desse vírus, que ele é um vírus
muito transmissível, né? Ontem eu tava vendo ali um pessoal do Reino Unido falando que ele pode ser transmitido não só pelas gotículas, mas pelo ar, enfim. Tem várias discussões a respeito desse assunto, porque é um vírus novo. Então, vejam, em 2010, se não me engano, o TST decidiu em uma ação civil pública a respeito da responsabilização da empresa em decorrência da H1N1. E a H1N1, ela tem um nível de transmissibilidade bastante inferior, porém, ela é mais letal. Mais um professor, Lucas Reis, para responder as perguntas, gente. Ele tem um nível de letalidade maior. E aí, o que acontece? Apesar dele ter uma transmissibilidade bem menor, o TST entendeu que não podia culpar a empresa. Então, imaginem com o coronavírus, em que a situação é muito diferente, porque ele tem uma facilidade de transmissão muito maior. Para comprovar esse nexo causal vai ser muito difícil. Professor Lucas, você que inclusive já vou aproveitar para divulgar nossa live, né, Lucas? Semana que vem a gente vai fazer uma live, acho que na quarta, eu e o Lucas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nas relações de emprego com essa situação do coronavírus, tá? Porque a gente tem várias questões interessantes aí para discutir a respeito desse assunto, mas muita coisa mesmo que eu tô preparando, e o assunto é muito interessante. Laís, vamos lá. Deixa eu explicar essa questão da ajuda do governo, do benefício, tá? Rapidinho aqui, porque já tá acabando o nosso tempo. O que acontece? Vamos pegar a suspensão primeiro, que é mais simples. Suspender o contrato de trabalho, o governo vai pagar 100% do benefício do seguro-desemprego. Ponto final. Se por acaso a pessoa foi empregada de uma empresa que teve receita bruta anual em 2019 superior a 4.800.000, a União vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego a que ele teria direito, e a empresa vai pagar 30% do salário a título de indenização. Pronto. Na redução, vai depender. Se eu reduzir 25%, 50% ou 70%. Então, se eu reduzir 25% da jornada e do salário do empregado, eu vou tirar 25% do salário dele. Então, a empresa vai pagar 25% a menos do salário dele. E aí vem a União e entra com o pagamento desses 25%. Só que ao invés de pagar 25% do seu salário, ele vai pagar 25% do benefício do seguro-desemprego a que você teria direito. Por isso que o valor vai diminuir, porque normalmente o salário que você recebe é superior ao benefício do seguro-desemprego a que você teria direito. Então, mais um exemplo. Reduziu o salário e jornada em 50%, reduziu, eu ganhava R$3.000, eu vou pagar R$1.500, eu vou receber do meu empregador R$1.500. E a União, o benefício de manutenção da renda, né, e do emprego, ele vai me garantir mais 50%, mas não é do meu salário, é 50% do benefício do seguro-desemprego. É isso. Tá, gente? Explicando de uma maneira muito simples, porque se for para calcular, a gente tem que parar, sentar, anotar os números, ligar pro contador, que é isso que eu faço, pedir uma ajudinha, né? Porque a gente não é formado em matemática. Ou deveria, né? Eu faço muito cálculo, gente. Se vocês quiserem, depois eu dou uma aula de cálculo para vocês, mas eu brinco com meus alunos que é cálculo tabajara. É cálculo só pra gente dar uma noção do risco da ação para os clientes, para fazer acordo, para ter noção de atribuir valores aos pedidos. Uma aula de cálculo trabalhista, bem simplesinha. Isso, o ato do Ministério da Economia até agora não. Eu vou até falar hoje à tarde com o meu contador para ver se tem alguma novidade aí da parte burocrática, porque a partir do momento que você fez o acordo individual ou o acordo coletivo, a empresa tem 10 dias para avisar o Ministério da Economia para que eles, em 30 dias a partir do acordo, iniciem o pagamento desses benefícios. Deixa eu ver o que mais. É sim, Gabi, quem vai fazer o cálculo é o Ministério da Economia, sim, provavelmente, porque ele vai receber o acordo e ele mesmo vai fazer. Mas aí tem uma questão, é que o pessoal estava querendo saber na prática quanto que vai diminuir. Qual é o teto do seguro-desemprego hoje? Gal, você acredita que eu esqueci? Eu anotei em algum lugar, mas tem na internet. Depois eu olho para vocês.
Perfeito isso, Júlio. Vai ser de acordo com o que foi informado pelo empregador. Como é que eu tô fazendo para tratar da efetividade da medida provisória? Na verdade, gente, eu dou consultoria para os meus clientes. Todos os meus clientes, sem exceção, tem uma empresa, tem contador, tá? Que cuida de toda essa questão burocrática. Então, eu falo também com os contadores. Eles é que resolvem. Tanto é que essa questão de ir social, essas coisas, são coisas que esse pessoal é que faz. Então, por exemplo, o contador de um cliente meu e até o contador do escritório é que me avisaram que o CAGED estava suspenso. Então, a gente precisa atuar em conjunto com esses profissionais, não tem como a gente saber tudo. É impossível, impossível. O Jorge mandou 1813,03. A Lívia até falou ontem, é o teto. Por isso, gente, que esse pessoal que ganha até 3.135 vai ter um prejuízo menor do que uma pessoa que ganhasse 5, 6, 7, 8, 9 mil reais, né? Então, é isso. Imagina, Bela. Mas essa questão aí realmente de efetivar e procedimentalizar, você tem que estar junto do contador. Eu sei que advogado trabalhista e contador, às vezes tem umas discussões, né, umas divergências, mas é hora de todo mundo estar unido. Inclusive, o meu contador é muito bom, muito maravilhoso, eu adoro ele muito, porque ele explica tudo e quando ele tem dúvida, ele pergunta, e às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa e a gente discute, chega a uma conclusão juntos, e é isso. Gente, tem mais alguma dúvida? Eu acho que já respondi tudo o que andaram me perguntando. Eu vou deixar a live salva aqui. Vou tentar, né? Mas eu acho que eu consigo. Vou deixar a live salva. Pra quem fizer pergunta pra mim agora, eu vou pedir pra assistir. Aí, se eu não tiver tirado a dúvida, aí eu respondo. E essa questão dos cálculos combinado, eu vou bolar uma aula de cálculos trabalhistas pra vocês, mas eu preciso de um aplicativo que eu até tenho no computador para poder escrever, para mostrar como é que eu faço os cálculos. É um cálculo totalmente tabajara, viu, gente? Porque quando eu comecei a advogar, eu fui obrigada a aprender a fazer cálculo, porque eu tinha um cliente que eu recebia a inicial dele, que era uma construtora. Eu contava sempre isso para meus alunos e eu tinha que mandar o risco para ele da ação, eu tinha que calcular tudo, os pedidos que perdia, os pedidos que não perdia, etc, para ele ter uma noção de acordo, etc. E aí eu fui aprendendo e esse escritório que eu trabalhei assim que eu me formei, ele tinha um contador muito bom, então eu aluguei muito esse contador, eu fiquei ligando para ele e aí eu fui aprendendo a fazer alguns cálculos, o que me ajudou muito e me ajuda muito hoje em dia. Eu também comprei um livro de cálculo trabalhista que tá nos meus destaques, que é um livro bom também. E aí, enfim, hoje em dia eu consigo me virar bem. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou atrás e descubro. A gente sempre vai, a gente tem muita capacidade de descobrir as coisas sozinho, viu, gente? Acreditem nisso. Então eu descubro, eu ligo pra alguém, eu olho no Google e aí eu faço e vejo se dá certo, e normalmente dá certo. Oi, Débora, sim, os benefícios normalmente vão ter natureza indenizatória. É muito difícil você ter um benefício com natureza salarial. Eu até tentei achar, mas não achei nenhum. VR, plano de saúde, cesta básica, vão ter sempre natureza indenizatória. É muito difícil você ter um de natureza salarial, tá? Se tiver alguma aqui, você me manda até pra gente discutir. Mas a maioria tem natureza indenizatória, porque quando a norma coletiva dá o benefício, ela já diz que tem natureza indenizatória. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. E eu também vou fazer uma live com a Isa lá no CEIA, né, Isa? Aí vai ser mais voltada para a OAB, para o pessoal que está estudando para a OAB, porque a Isa, quem não conhece, é minha chefe lá no CEIA, a dona do cursinho. Ela dá aula de Direito do Trabalho e eu dou aula de Processo do Trabalho. Então, a gente essas últimas 2 semanas de home office, de pandemia, foram confusas. Eu acabei não fazendo vídeos para os meus alunos da OAB, mas a gente vai voltar a fazer. Agora tá tudo organizado. Depois que saiu a CMP ontem, as coisas deram uma acalmada e a gente vai conseguir dar uma atenção especial para esse pessoal, que a Isa continua dando atenção 100%. A gente vai marcar, acho que vai ser segunda-feira, né, Isa? Ainda não sei, mas provavelmente vai ser lá no Insta do CEIA que a gente vai fazer. Então é isso, gente. Um excelente almoço para vocês, resto de sexta. Vamos que vamos, né? Enquanto isso, os advogados trabalhistas
que estavam sendo humilhados, agora voltaram a ser exaltados. Um beijo grande para vocês, bom almoço, boa sexta, vou deixar salvo aqui.